Vamos sentar e abrir a Sagrada Escritura. A gente vai disponibilizar no YouTube da paróquia. Pode colocar aqui. Todo o capítulo 6 de São João é a respeito da instituição da Eucaristia. O capítulo 6 de São João começa com a multiplicação dos pães. Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes. Pão é matéria simples. Peixe também matéria simples do reino animal. Pão vem do reino vegetal. Deus pega aquela criatura pão, aquela criatura peixe e faz do pão o que Ele quer. Ele multiplica o pão. Ele mostra que Ele tem poder sobre o pão, sobre a matéria do pão. Ele faz com a matéria do pão o que Ele quer. E em seguida, depois da multiplicação dos pães, as pessoas vinham até Jesus, porque de Jesus não saía somente palavras sábias, Jesus saía também curas, milagres, sinais. As pessoas eram transformadas na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso grande Deus e Senhor, quando Ele caminhou na terra, as pessoas puderam ver o mais belo do Filho dos homens. Salmo 44, versículo 3. Tu és o mais belo do Filho dos homens. A compleição física de Jesus, a sua postura, a sua voz, os seus olhos, sua candura, sua docilidade, sua mansidão, a humanidade de Jesus era totalmente diferente, porque Ele é 100% homem, mas 100% Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos confundir as coisas, como muitas gerações confundiram e continuam confundindo. Jesus Cristo é Deus encarnado, 100% Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assume a natureza humana no seio puríssimo da Virgem Maria. Jesus Cristo tem uma pessoa, Ele é uma pessoa em duas naturezas, a natureza divina unida substancialmente à natureza humana. Não é que uma parte de Jesus é humana e a outra parte de Jesus é divina, não. Quando nosso Senhor Jesus Cristo encarnou, Ele assumiu de tal forma o humano, e o humano foi levado de tal forma ao divino que não tem mais separação. Homoousios se torna ali uma substância, o inédito, a encarnação do Verbo. João capítulo 1, versículo 14. Verbum carum factum est. E o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez gente e habitou entre nós. Uma pessoa divina em duas naturezas, a divina e a humana. E Jesus, homem, caminhando na Galileia, curando, libertando, perdoando os pecados, expulsando os demônios, chamando os seus apóstolos, formando, Jesus sofrendo, Jesus suando, Jesus trabalhando com as suas mãos na carpintaria de São José, Jesus menino, Jesus adolescente, Jesus sorrindo com Nossa Senhora, Jesus sentindo compaixão das crianças, da opressão que o seu povo vivia, Jesus humano, totalmente humano. Esta beleza da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo transborda também da sua pessoa divina, da sua natureza divina. Santo Agostinho nos diz que o mundo, a Terra, o planeta Terra, o mundo,
era indigno de receber o Verbo diretamente das mãos do Pai. Jesus poderia vir a esse mundo como homem aos 33 anos? Podia, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Mas o mundo era indigno disso. E diz Santo Agostinho, por isso ele nos deu a Santíssima Virgem. O mundo era indigno de receber Jesus diretamente das mãos do Pai. Por isso ele nos deu a Santíssima Virgem. São Luís Grignon de Montfort ensina no Segredo de Maria que Deus fez um paraíso para os anjos e chamou de céu. Deus fez um paraíso para os homens, as mulheres, o ser humano, e chamou de terra. E Deus fez um paraíso para si e chamou Maria. Nossa Senhora é o paraíso de Deus. É a terra prometida, de onde brota o novo homem. O homem que foi corrompido pelo pecado no jardim do Éden, caiu, morreu, colocou as suas ossadas na terra. Esta terra manchada pelo pecado, onde produz abrolhos e espinhos, não poderia nos dar o Salvador. Por isso, o Verbo se faz carne em Nossa Senhora, o paraíso de Deus, uma terra santa, pura, imaculada. Nossa Senhora já vai gerando no seu ventre e amamentando com os seus seios virginais. Dizem os santos padres, o leite puríssimo, o leite branco dos seios da Virgem Maria vai nos preparando aquilo que será o nosso alimento. Da brancura da hóstia consagrada, lembramos o leite puríssimo que formou Jesus. E na sua sabedoria eterna e infinita, Deus quis que o Verbo se fizesse carne em Belém. Belém, em hebraico, Bethlehem, significa casa do pão. Belém, Bethlehem, casa do pão. Nossa Senhora, como judia, hebraica, israelita, especialista em fazer o pão. Como que o pão é sagrado? Como que o vinho é sagrado? De todos os alimentos, o mais simples e mais puro, mais nobre é o pão, é o trigo, a semente do trigo. E de todos os alimentos, de todos os frutos que a terra produziu, o mais nobre, o mais popular mundialmente é a uva, e da uva vai vir o vinho. E as Sagradas Escrituras é recheada da presença do trigo e do vinho, principalmente na cultura semita, mediterrânea, onde o trigo faz parte da vida, faz parte da agricultura, da cultura. Diferentemente do Brasil, que é um país tropical, não se produz muito trigo e nem muita uva, com exceção do nossa região sul. Mas para o povo mediterrâneo, para o Oriente Médio, a Europa, o trigo e a videira tem um charme especial, tem um quê especial. São, vamos dizer assim, são plantas, entre aspas, bastante aspas aqui, são plantas sagradas. E na sua presciência infinita, Deus sabe o que Ele vai fazer com o pão e Ele sabe o que Ele vai fazer com o vinho. Depois que Jesus multiplica os pães, Jesus precisa sair porque a multidão estava amotinada, procurando cada vez mais. E Jesus, que é Deus, Ele sonda os corações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 7 e 8. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. E Deus, vendo o coração de cada um de nós, Deus sabe o que nós estamos procurando quando a gente sai da nossa casa e vai até Ele. Muitas vezes a gente está procurando satisfações humanas, necessidades materiais,
saciar a nossa fome, ser curado de enfermidades, de perturbações emocionais, psíquicas, espirituais. Ótimo, tudo bem, Jesus é o bom pastor e Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Mas se você vive uma vida inteira somente por conta de bens materiais, para sarar as doenças físicas e psíquicas e emocionais, você não está seguindo Jesus Cristo. Você está seguindo a si mesmo. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele curava não só as enfermidades, mas também fomentava a fé no coração das pessoas. E sabendo que aquele povo não tinha fé, que estava procurando mais porque Jesus era um homem famoso e porque eles estavam com fome, Jesus faz algo pedagógico. Ele sai e vai para o mar. Jesus, ele vai para o mar da Galileia, ele se retira. E no versículo 16 do Evangelho de São João está escrito assim: chegada a tarde, os seus discípulos desceram à margem do lago. Subindo numa barca, atravessaram o lago rumo a Cafarnaum. Era escuro e Jesus ainda não se tinha reunido com eles. O mar, entretanto, se agitava porque soprava um vento rijo, impetuoso. Tendo eles remado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus que se aproximava da barca andando sobre as águas e ficaram atemorizados. Versículo 20: mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Quiseram recebê-lo na barca, mas pouco depois a barca chegou ao seu destino. Do versículo 1 ao versículo 15, Jesus multiplica os pães, mostrando que ele tem todo o poder sobre a matéria. No versículo 16 ao versículo 20, Jesus anda sobre as águas, mostrando que ele tem todo o poder sobre o seu corpo. Ele domina a matéria e ele domina o seu corpo. Ele faz do pão o que ele quer e ele faz do seu corpo o que ele quer. E aí começa o capítulo 6, no versículo 22, todo o discurso do pão da vida, que eu vou resumir aqui por conta do nosso tempo, que é bastante curto. Agora, alguns versículos que ajudam a nossa fé eucarística, que ajuda a gente a ter mais amor por Jesus na Eucaristia. E ele já começa dizendo para nós, versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, pois nele o Pai imprimiu o seu selo, o seu sinal. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará. Este o Pai marcou com o seu selo. João 6, 27. Aqui já é motivo de conversão para todos nós. Trabalhai não pelo alimento que perece. O capitalismo nos trouxe um trabalho desenfreado, um trabalho idolátrico, um trabalho egolátrico, um trabalho que está levando à insanidade. As pessoas já não conseguem mais viver a sua vocação. Agita demais o coração das pessoas, e quando se diz trabalho aqui, não é somente o trabalho braçal, não, mas também é toda essa carga que se coloca em cima das crianças, dos jovens e dos adolescentes para que estudem, para que tenham diploma e estudem e dominem isso, dominem aquilo. E nós estamos vendo que os jovens estão saindo das universidades, como dizia muito o professor Olavo de Carvalho, praticamente analfabetos funcionais, porque não sabem ler, não sabem falar, não sabem interpretar textos e estão com diplomas. Padre Henrique tem falado muito isso para vocês, o Instituto Borborema, Padre Paulo Ricardo. As pessoas entraram assim numa esteira
de insanidade do conhecimento e do trabalho que está fazendo com que embote a nossa inteligência. E Jesus aqui está falando para nós, esta noite, nesse mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo que o Filho do Homem vos dará. Este o Pai marcou com o seu selo. Significa o que, Padre? O que significa trabalhar pela Eucaristia? O que significa? Significa que a gente tem que se esforçar mais para ir na missa até todos os dias. E continua Jesus, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Jesus está falando que aquele que vem a Ele não tem fome, e aquele que crê nele jamais terá sede. Esta fome, essa sede é de alimento, é de arroz, feijão, de carne, fruta, verdura, sede de água, de suco. Não é somente uma fome física e uma sede física. Jesus está dizendo que se você crer na presença real dele na Eucaristia, você nunca vai padecer na sua vida de sede de sentido. A tua vida nunca vai ser inócua, a tua vida nunca vai ser triste, a tua vida nunca vai ser algo que você diz assim: olha, por que eu estou nesse mundo? Antes eu não tivesse nascido. Muitos profetas, nos momentos profundos de provação, como Santo Elias, os profetas Jeremias e tantos da Antiga Aliança, amaldiçoaram o dia que nasceram, porque eles ainda não tinham Eucaristia. Agora, com todos os sofrimentos, na nova aliança, na nova e eterna aliança, por mais que um santo sofreu, e teve muitos sofrimentos, hein? Quantos santos padeceram, mas nenhum deles padeceram de falta de sentido. Porque quando Jesus instituiu o mistério da Eucaristia, Ele abriu para a sua igreja, para o seu corpo místico, uma nova e eterna realidade. Versículo 37, versículo profundo de cura interior. Todo aquele que o Pai me dará, virá a mim, e eu não o lançarei fora. Está vendo? Versículo 37, né? Todo aquele que vier a mim, eu não o lançarei fora. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e acabrunhados pelos fardos da vossa vida, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. E continua o Evangelho de São João, versículo 40. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Todo aquele que vem a mim, esta é a vontade do Pai. Todo aquele que vê o Filho, vê Jesus na Santa Missa, vê Jesus na Eucaristia, vê Jesus exposto nos altares. Todo aquele que vem a mim, todo aquele que me vê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. São João Crisóstomo, falando da Eucaristia, porque ele é chamado o doutor eucarístico do Oriente, o grande boca de ouro, São João Crisóstomo, algo profundamente místico, por conta do corpo de Cristo em nós, por conta do sangue de Cristo em nós, da divindade em nós, quando o nosso corpo é sepultado. Isso é São João Crisóstomo. Deus envia anjos do céu para guardar a nossa sepultura até o dia da nossa ressurreição. Olha a tua dignidade. Olha a dignidade do corpo e do sangue de Cristo, que tu és, Cristóforo, portador de Cristo.
E os cristãos do primeiro século, eles sabiam de tal forma o valor da Eucaristia, que os pagãos queriam matar os cristãos, porque os cristãos diziam com todas as sílabas que eles comiam a carne de Jesus e que eles bebiam o sangue de Jesus na Santa Missa. E os pagãos, no universo romano, eles achavam que isso era uma anomalia, que isso era um escândalo, e eles perseguiam os cristãos. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Sabia que quando nós recebemos a Santa Comunhão, Corpus Christi, Sanguinis Christi, o corpo e o sangue de Cristo, nós estamos recebendo o corpo de Jesus ressuscitado. Nós não recebemos o corpo de Jesus morto. A Eucaristia é o Deus vivo, é o pão da vida. Então Jesus ressuscitado está em nós e a ressurreição de Cristo já está em nós. Por isso que aquele que vem a mim, aquele que me vê, eu ressuscitarei no último dia. Não existe reencarnação. Reencarnação é uma doutrina diabólica. Reencarnação é uma invenção, uma fábula de Satanás para confundir a cabeça de gente que não tem doutrina, que não tem Bíblia, que não crê com a igreja. Porque em Hebreus capítulo 9, versículo 27 está escrito: está determinado que o homem morra uma só vez, e logo em seguida venha o seu juízo. Não existe reencarnação. Reencarnação é um antagonismo da Bíblia, é um antagonismo do cristianismo, da teologia, é uma fábula. A reencarnação é uma fábula satânica para confundir gente. E continua o Evangelho de São João, versículo 47. Em verdade vos digo, o padre está atendendo as confissões na sacristia. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, porque Jesus é a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa vida aqui é a vida eterna, Zoé, não é bios, é Zoé, é vida eterna. E quando recebemos Jesus na Santa Eucaristia, no sacramento da comunhão, nós temos a vida eterna. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ouvimos ontem no Evangelho da solenidade da Santíssima Trindade, João 3,16. De tal forma Deus amou o mundo que enviou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna, é para isso que nós estamos aqui. É para isso que tem a igreja, é para isso que tem o sacramento da confissão, é por isso que nós somos batizados. Marcos 16:15, todo aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. No batismo nos tornamos filhos de Deus, no batismo recebemos a adoção divina. No batismo nos tornamos templos e sacrários vivos da Santíssima Trindade. E quando nós recebemos pela primeira vez o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, acende uma luz inefável dentro de nós. E os anjos montam guarda de amor ao nosso redor quando nós comungamos. São Bernardo de Claraval nos ensina isso. No momento da Santa Comunhão, os anjos ajoelham ao nosso redor para adorar o corpo de Cristo no nosso corpo, adorar o sangue de Cristo no nosso sangue, adorar a alma de Cristo na nossa alma, adorar a divindade de nosso Senhor presente com o Pai e o Espírito Santo, porque na Eucaristia está presente a Santíssima Trindade. Porque onde está o Filho, lá está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Pai e está o Filho. A Santíssima Trindade também se manifesta na Eucaristia. Santa Elizabeth da Trindade que o diga, né?
chegava para o seu diretor espiritual dizendo que as vozes divinas eram distintas dentro dela. A mulher atingiu um tal grau de união e de intimidade com Deus que ela sabia o movimento da Trindade dentro dela. Ela sabia quando era o Pai, quando era o Filho ou quando era o Espírito Santo que estava falando com ela. Ela sabia discernir. Está nos seus escritos. E quem nos revela a Santíssima Trindade é o Verbo encarnado, é Jesus nosso Senhor. Versículo 51, um pouco de Bíblia para a gente dar fundamento, né? Amanhã, graças a Deus, Padre Henrique continuará com a Santa Missa, Padre Paulo falará do mistério da Santa Comunhão. Esta palestra é sobre a presença real, substancial de Jesus no Santíssimo Sacramento. Mas precisamos fundamentar as coisas na Bíblia, com os santos padres, com a teologia, com os místicos, com o catecismo, com a experiência de cada um de nós. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Aqui os trocadilhos das palavras do Evangelho, aqui essa antinomia, né? Eu sou o pão vivo descido do céu, e o pão que eu hei de dar é a minha carne. Grava isso. O pão que eu hei de dar é a minha carne. O pão que eu hei de dar é a minha carne. Porque depois da consagração já não tem mais pão. Depois da consagração já não tem mais vinho. Porque a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Versículo 53. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Versículos 54, 55 e 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Haja vista os milagres eucarísticos espalhados por este mundo. Lanciano, Santarém, Bolsena, Corpus Christi, tantos milagres eucarísticos na França, na Espanha, na Argentina teve um milagre extraordinário eucarístico. Padre, se o senhor vesse o milagre eucarístico, o senhor ficava feliz? Sim, eu ficava feliz, mas não mais feliz do que a Santa Missa que eu participo todos os dias. Se um dia eu chegar aqui na igreja e ver Jesus assim, oi Padre Braulio, o senhor está bom? Vem cá que eu vou dar um abraço no senhor. Eu não vou achar nada de extraordinário, nada de extraordinário. Porque ele faz isso todos os dias comigo. Santo Tomás de Aquino diz, a Santa Missa é o maior milagre da face da terra. Todos os dias Jesus desce na terra, nos abraça, nos beija, nos alimenta, nos cura, nos liberta. Se eu chegasse um dia, visse o rosto de Jesus, Sagrada Face, ele banando a mão assim para mim, falando, vem aqui Padre Braulio, eu vou te dar um beijo, vou te dar um abraço. Estou indo, Jesus, mas o senhor já faz isso comigo todos os dias. Todos os dias, não teria surpresa nenhuma para mim. Santa Teresa d'Ávila chegava no sacrário e dizia, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, te bendigo, porque estás presente, tão presente aqui, nesse sacrário, tal como está no céu. O céu está aqui, Senhor, eu nem preciso do céu, Senhor, porque o Senhor está aqui junto comigo, e o Senhor é o céu, o Senhor é o céu. Versículo 63, o Espírito é que dá a vida, a carne não serve de nada. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida, mas há alguns entre vós que não creem. Jesus estava falando da doutrina protestante.
Jesus estava falando que dentre os batizados, dentre os discípulos, dentre aqueles que seguiam ele, muitos não creriam, não teria fé na sua presença real na Eucaristia. Esta é a doutrina protestante, que não crê que Jesus está substancialmente debaixo das aparências do pão e do vinho. A igreja crê, nós vamos ver isso agora. Primeiro nós fundamentamos na Bíblia, agora vamos fazer um pouquinho de teologia. Os luteranos, eles creem na consubstanciação. Padre, o que é consubstanciação? Essa é a doutrina de Martinho Lutero e dos protestantes mais tradicionais, que no momento da ceia deles, enquanto eles estão fazendo a ceia, Jesus está presente ali no pão. Isso é consubstanciação. Jesus está presente naquele pão, presente naquele vinho. Mas acaba a Santa Ceia, o pão volta a ser somente pão e o vinho volta a ser somente vinho. Para os protestantes não existe transubstanciação. Existe só uma presença de Jesus naquele pão por um instante, para que ele possa entrar de forma diferente no coração. Padre, isso é verdadeiro ou falso? Falso! Isso é heresia. Jesus não está presente no pão. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Mateus 26, 26. Depois da consagração, já não existe mais a substância, a natureza do pão desaparece, só fica as espécies. A natureza, a substância do vinho desaparece, só fica a aparência, as espécies, porque aquilo é o corpo de Jesus, aquele vinho é o sangue de Jesus. Mas alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se o meu Pai não lhe conceder. Aqui está a fé católica. Ninguém pode ser católico pelo seu próprio esforço. Assim começa o catecismo de São Pio X. És católico? Sim. És cristão? Sim, pela graça de Deus. És católico? Sim. És cristão? Sim, pela graça de Deus. Ser católico, crer na Eucaristia, receber na Santa Missa o corpo de Jesus, celebrar a Santa Missa, consagrar o pão e o vinho, é graça de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus. Nem o mais alto dos serafins teria essa dignidade, e Deus quis fazer da sua onipotência morada na fragilidade humana, porque não temos a Santa Missa, não temos a Eucaristia sem Jesus sacerdote no coração, na alma de um homem, um pobre, miserável pecador. Por isso que Santa Catarina de Sena dizia: se eu estivesse no caminho e visse um santo anjo de Deus e um sacerdote, primeiro eu cumprimentaria o sacerdote. São Francisco de Assis não podia ver um padre que, com todo respeito, osculava a mão do padre. São Francisco era tão piedoso, São Francisco era tão imerso no divino, que São Francisco chegava a beijar o chão que passava um padre. E Santo Tomás de Aquino, o grande doutor angélico, ele compara as mãos do sacerdote com o útero da Virgem Maria, que nos traz verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Porque na missa Deus se encarna, na missa Deus morre, há uma morte mística na missa, há uma ressurreição mística na missa, e Jesus ressuscitado nos alimenta com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Desde então, quando Jesus mostra a radicalidade da fé católica, versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele.
aqui está a apostasia. O que é apostasia, Padre? Apostasia é negar aquilo que um dia a gente creu. Apostasia é voltar para trás. Apostasia é você deixar de ouvir a sã doutrina e querendo adaptar a Bíblia, a tradição e o magistério às baixezas humanas. Isso chama-se modernismo. Modernismo é o antropocentrismo, é colocar a doença do coração e da mente do ser humano dentro da igreja, é entronizar a doença humana dentro da igreja com os demônios. Isso chama-se modernismo e ele que gera a apostasia. E o sinal da perda eterna de Judas foi porque ele não creu em Jesus no Santíssimo Sacramento. Judas começou a contestar a doutrina eucarística de Jesus, por isso se tornou filho da perdição. Continuemos no Santo Evangelho, finalzinho do Evangelho de São João, versículos 67 a 71. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos? Só tu tens palavra de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Versículo 69. Aí Jesus faz uma pergunta que nós devemos agora fazer uma reflexão profunda. João 6, versículo 70. Jesus acrescentou: não vos escolhi eu todos os 12? Sim, Senhor. Contudo, um de vós é um demônio. Jesus não disse que Judas estava possuído. Jesus disse que ele era um demônio, porque o que é próprio de um demônio? Ir contra Deus. Isso é próprio de um demônio. Não servem. Jeremias capítulo 2, versículo 20. Não servem. Não creio, não adoro, não espero, não amo. Isso é próprio de um demônio. Por isso que tem teologias que são demoníacas, porque não coloca Deus no centro. E leva para um falso humanismo, um falso assistencialismo, onde todo mundo acaba por se perder. Jesus se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem o havia de entregar, não obstante ser um dos 12. Não obstante ser um dos 12. Judas era padre, Judas era bispo, Judas era um cardeal, estava do lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E se a gente passar algumas páginas do Evangelho, irmos para o capítulo 13 de São João, no versículo 27, está escrito assim: é a Santa Ceia quando Jesus institui o seu corpo e o seu sangue. Ali ele dá catequese sobre a Eucaristia, no capítulo 6 de São João. Do capítulo 13 é a instituição da Eucaristia, do 14 ao 17 ali é a Santa Ceia, a oração sacerdotal de Jesus, a ordenação dos apóstolos e o momento que ele vai ser traído por Judas e negado por São Pedro. E no versículo 27 está escrito assim: logo que Judas engoliu, Satanás entrou nele, e Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faça-o depressa. Quando Jesus deu a Eucaristia para Judas, ele comungou incredulamente, ele comungou em pecado, ele não estava na graça, ele comungou em pecado, e a Bíblia diz que o demônio entrou nele. São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da igreja, mártir, ele diz assim: quem comunga em pecado mortal, comunga duas vezes, Jesus e Satanás. Jesus para fazê-lo sofrer, Satanás para fazê-lo reinar. Santo Ambrósio de Milão diz que aquele que comunga em pecado,
entra na igreja com leves pecados e sai da igreja carregado deles. Um dia nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para Santa Brígida da Suécia e disse para ela: minha filha, a comunhão em pecado mortal, a comunhão sacrílega é algo tão maléfico que não tem punição que seja justa nesse mundo e no outro. Porque pecar, diz São João Crisóstomo, pecar é humano, perseverar no pecado é diabólico. Se você cai no pecado da impureza lá na sua casa, se você falta uma missa por preguiça, se você se deixa levar pela maledicência, pela gula, essas fraquezas que nós todos somos rodeados, isso é humano, pecar é humano, mas vir na igreja, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos de homilia, de catequese, de caminho com Deus, do padre ensinar na confissão, da palavra de Deus está recheada, e a pessoa obstinada vai lá e comunga em pecado mortal, ela está comungando a sua própria condenação. Esta verdade eterna, não tem anjo no céu e homem na terra que possa revogá-la. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Gálatas 1:6. Se nós, um anjo baixado do céu, ou se alguém vier a vós ensinando uma doutrina diferente da qual tendes recebido dos apóstolos, seja ele excomungado, anátema site, fora. A fé católica não suporta ambiguidade com a presença real de Jesus na Eucaristia. Não suporta, disse o Papa João Paulo II, no seu testamento eucarístico, a encíclica Ecclesia de Eucaristia. Se você não pode comungar porque pecou, fique aí, fique no seu lugar, não comungue sacrilegamente, não faça igual Eva, não estenda a sua mão aviltamente para Jesus, porque misericórdia é uma coisa, abuso da misericórdia é outra, completamente diferente. A misericórdia está no sacramento da confissão, para que possamos participar da missa na graça de Deus. E se você não consegue um padre para você confessar antes da missa, fique no seu lugar, faça a sua comunhão eucarística, com humildade, e se o mundo acabar naquele momento, você vai ser salvo, e quem comungar em pecado mortal, vai para o inferno, porque o bom ladrão na cruz não comungou, foi para o céu. Judas comungou e foi para o inferno. Não é a comunhão que salva, é a fé, é a humildade, é a obediência, é ficarmos no nosso lugar. E tem 2 coisas que atraem o castigo de Deus na terra: comunhões sacrílegas e aborto. É isso que vai fazer o planeta Terra chacoalhar, e nações inteiras ser aniquiladas, e países inteiros perder a fé católica. Comunhões sacrílegas e aborto. Tem mais males no mundo? Tem, mas nenhum é pior do que esses, porque esses se cometem com os olhos abertos. Jesus está presente na Eucaristia. Vamos terminando. Com a experiência dos santos. A presença real de Jesus em nossos sacrários é um mistério divino. Durante a Santa Missa, nos momentos da consagração, quando o sacerdote pronuncia as divinas palavras de Jesus: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. O pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A substância do pão e do vinho não existe mais, porque foi transformada, foi transubstanciada. O que é transubstanciar, Padre? É mudar a essência, a natureza daquilo. Não é mais pão, não é mais vinho, é Deus mesmo. No divino corpo e sangue de Jesus, o pão e o vinho conservam apenas as suas aparências, chamados em teologia de acidentes, para nos lembrarem a realidade do alimento
e da bebida, segundo as palavras de Jesus. A minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Ensina Santo Ambrósio como faz o pão para tornar-se o corpo de Cristo? Por meio da consagração. E a consagração, com que palavras é feita? Com as palavras de Jesus. Quando chega o momento de realizar o sagrado mistério, o sacerdote para de falar por si mesmo. Ali começa a falar Jesus. 2 momentos você ouve todos os dias a voz de Jesus, emprestada dos padres. Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue. Na confissão também ouvimos a voz de Jesus: eu te absolvo dos teus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Na Santa Missa e na Santa Confissão, ouvimos a voz de Cristo. Por isso que São João Bosco dizia: 2 armas quebram os 2 chifres do demônio: confissão frequente e comunhão frequente. Qual que foi a pastoral de Nossa Senhora durante 3 séculos? Confissão frequente e comunhão frequente. Porque dali vai brotar toda a caridade com os pobres, dali vai brotar todo o nosso ardor pela justiça social, é da confissão, é da vida na graça de Deus, é de joelhos no chão que nós vamos amar o próximo, porque quem não ama a Deus não ama o próximo. Quem não serve a Deus não serve o próximo. Quem não gasta tempo com Deus não gasta tempo com o próximo. Madre Teresa de Calcutá, uma grande adoradora do Santíssimo Sacramento. Os dedos dos pés de Madre Teresa eram calejados e carcomidos de tanto que ela ficava ajoelhada diante de Jesus no sacrário e Jesus exposto. Certa vez as filhas da caridade, cheias de afazeres, chegaram na Madre Teresa, está até naquele filminho que a gente viu dela. Madre, a gente não tem mais tempo, porque nós estamos cuidando de muitas pessoas, muitos pobres, crianças, pessoas com lepra, pessoas velhinhas, pessoas caídas. Muita gente chega para nós, Madre, e nós não estamos tendo tempo para cuidar delas. Diminua, por favor, 1 hora de adoração para que a gente possa cuidar mais dos pobres. Nessa época elas tinham 3 horas de adoração ao Santíssimo por dia. A Madre parou um pouquinho, pensou, refletiu, sorriu, deu um abraço na irmã e disse: irmã, nós estamos tendo tempo, irmã, não estamos conseguindo cuidar dos pobres, dos pequenos, daqueles que mais precisam, dos doentes, dos que têm fome, dos que têm sede, daqueles que mais precisam da nossa caridade, do nosso amor, não estamos conseguindo. Então nós não podemos diminuir 1 hora de adoração, nós temos que aumentar 1 hora de adoração, e daquele dia em diante, 4 horas de adoração ao Santíssimo para as filhas da caridade. Toda a caridade católica, a igreja construiu colégios, a igreja construiu seminários, a igreja construiu leprosários, hospitais, santas casas, missões, porque os santos eram eucarísticos. Jesus estava no centro da missão dos santos mais caritativos. Os santos, São Pedro Claver, que batizou mais de 1 milhão de escravos em Cartagena, na Colômbia, morreu entre os escravos. São Damião Molokai, que morreu leproso entre os leprosos, eucarísticos, homens eucarísticos. São Vicente de Paulo, eucarístico. São João Bosco, grande educador, eucarístico. Queres muitas graças? Visite Jesus no Santíssimo muitas vezes. Queres poucas graças? Visite Jesus poucas vezes. Não queres receber nenhuma graça? Não visite Jesus no Santíssimo Sacramento. Quereis vencer o demônio? Visitai Jesus no Santíssimo muitas vezes. Quereis que o demônio vos vença? Não visitai Jesus no Santíssimo Sacramento. Os santos eram eucarísticos. Padre Pio
passava noites no sacrário. Padre Pio chorava por ver Jesus abandonado no sacrário. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará. Este o Pai marcou com o seu selo. O que é o selo aqui? É todos os bens. Do céu lhes destes o pão, pão vivo, que contém todo o sabor. Na Eucaristia você recebe chuva de graças em cada Santa Missa. As palavras da consagração são as palavras mais espantosas de Deus que lhe doou a sua igreja. Essas palavras têm o poder de transformar um pouco de pão e vinho em Jesus, Deus crucificado, ressuscitado. Elas realizam um mistério oculto de sumo poder que supera o poder dos serafins e que pertence somente a Deus e aos sacerdotes. Como devemos amar os sacerdotes, como devemos rezar pelos sacerdotes, como nós, sacerdotes, devemos meditar sobre o mistério que nós somos. Porque um padre vive para a Eucaristia, o padre foi consagrado para a Eucaristia. A vida do sacerdote não tem sentido se ele não for eucarístico. As últimas locuções, mensagens do Sagrado Coração de Jesus a todos os sacerdotes da terra está contido naquele belíssimo livro, Ensino Ieso, no peito de Jesus. Ali Jesus vai insistindo: padres, venham me adorar, padres, ficam na minha presença, padres, deem o vosso coração e o vosso tempo para mim, que eu mudarei a vossa paróquia, eu transformarei a vossa paróquia. Mas como é duro, como é difícil para um padre ter paz, ter quietude para ficar no genuflexório, adorando Jesus Cristo e entregando para Jesus o que ele não consegue fazer. Aquela cabeça agitada, cheia de problemas, cheia de coisas, no mundo materialista, no mundo que cobra, no mundo onde que o padre às vezes tem até vergonha de rezar. Porque quantos que julgam o padre, mas ele não trabalha, ele não dá duro, ele não vai lá, ele não atravessa a cidade para trabalhar, esse padre só fica rezando. São João Maria Vianney só ficava rezando. Um dia Satanás jogou ele na parede e disse: patife, seu comedor de batatas, se tivesse mais 3 padres igual a você, o meu reino estaria desaparecido nesse mundo. Padre tem que rezar, padre tem que adorar, padre tem que ser imerso no mistério eucarístico. Aí ele vai ter amor, ele vai ter entrega, ele vai ser transformado. Padre Braulio, o senhor conhece um padre assim? Conheço. São João Maria Vianney, Padre Pio, São Pedro, Julião e Marta. E por aqui o senhor conhece? Quero conhecer. Quero conhecer, principalmente quando eu for pentear o cabelo, escovar o dente, quando eu estiver olhando para o espelho. Ainda não sou, mas quero, preciso. E quando você vê um padre ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento, não ache que o padre não está trabalhando, porque ali ele está salvando o mundo. Porque a gente só é gente, a gente só é fiel quando a gente está de joelhos. Porque quando a gente ajoelha, Deus é grande em nós, Deus vence em nós, Deus converte aquilo que a gente não consegue fazer. E a falta de santos, e a falta de transformação é justamente a falta de generosidade com Jesus no Santíssimo Sacramento. Porque diz Santo Afonso Maria de Ligório: tal pároco, tal paróquia, tal padre, tal povo. Como é possível, perguntou um estudioso maometano a um bispo missionário, como é possível que o pão e o vinho se tornem a carne e sangue de Cristo? O bispo respondeu: quando nasceste, tu eras pequeno e cresceste depois, porque teu corpo foi transformado em carne e sangue, os alimentos que você ia tomando. Pois bem, se o corpo do homem é capaz de transformar em carne e sangue o pão que come
o vinho que bebe, quanto mais, com maior facilidade, Deus o poderá fazer, transformar o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. O islâmico tornou a perguntar-lhe como é possível que uma hóstia tão pequena esteja presente Jesus Cristo todo inteiro. O bispo missionário respondeu: olha a paisagem que está na tua frente e considera um pouco quanto teu olho é pequeno em comparação com ela. Pois bem, se em teu olho tão pequeno cabe a figura de um campo tão vasto, por que Deus não haveria de ter poder para fazer esta realidade em sua pessoa? O que em nós existe em figura? O maometano então lhe perguntou ainda: como é possível que o mesmo corpo se ache ao mesmo tempo presente em todas as vossas igrejas, em todas as hóstias consagradas no mundo inteiro? Como é possível isso? E o bispo lhe disse: para Deus nada é impossível. Esta resposta já poderia bastar, mas a própria natureza se entrega de dar a resposta a essa tua pergunta. Aqui está um pequeno espelho. Um dia Deus Pai chegou a Santa Catarina de Sena e disse isso para ela: filha, pegue um espelho. Ela pegou. Agora jogue no chão. E ela jogou. Plá. Espatifou tudo. E Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena: pega aquele pedaço maior e olha no espelho. Você se vê? Sim, Pai, eu vejo. Pega aquele outro um pouco menor, mas também grande. Olha nele. Você se vê? Sim, vejo. Pega aquele menorzinho, aquele médio. Você está vendo o seu rosto? Sim, estou vendo. Agora pega aquele menor, aquele pequenininho. Pegou, olhou. Você está se vendo? Sim, se vendo. Agora pega aquele bem pequenininho, um pedacinho de nada. Vê se reflete o teu rosto. Sim, reflete. Então, da mesma forma que viste a tua face em todos esses pedacinhos, menores, médios e grandes, assim está o corpo, o sangue, a alma e a divindade do meu Filho presente em cada fragmento da hóstia consagrada. Esta é a fé católica. Eis o mistério da fé. É por esta fé eucarística que muitos derramaram o sangue e que Deus nos dê a graça de um dia também, se for vontade e necessidade, morrer pela Santa Missa, morrer pela Eucaristia, porque no sacrário está o nosso maior tesouro. Ali está Jesus, todo presente. E nós precisamos ter muita responsabilidade com a presença de Jesus na Eucaristia. Padre Cleberson falava: não vamos passar na frente do altar como se nós estivéssemos passando no pátio ou na sala da nossa casa. Não, na igreja é silêncio. Abacuque 2:20, silêncio. Silêncio diante de Deus, ó terra inteira. Um pouco de amor, de temor, dobrar o joelho para entrar, porque ali está Deus, a carne do teu Deus, a substância divina está presente no sacrário. Uma genuflexão, um sinal da cruz, você já recebe graças. E às vezes a gente entra na igreja podendo ajoelhar, podendo dobrar o joelho, podendo. Filipenses 2:10. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclame para a glória de Deus Pai: Jesus Cristo é o Senhor. Se ao nome de Jesus todo joelho se dobre, quanto mais diante da sua presença real, substancial. Enquanto tiveres saúde, homem, enquanto tiveres saúde, mulher, dobre os teus joelhos. Termino essa nossa reflexão com Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 3. Estamos na trezena de Santo Antônio de Pádua, outro grande santo adorador do Santíssimo Sacramento. Qual santo que não é adorador do Santíssimo Sacramento? Os santos são eucarísticos por excelência. E essa doutrina herética que menosprezava a matéria, a doutrina dos cátaros,
estava se espalhando pela Itália, Espanha, pela França, por toda a Europa, e Santo Antônio, conhecido como o martelo dos hereges, aquele que ia ensinar a fé católica, aquele que ia pregar a fé católica, aquele que ia anunciar Jesus Cristo com a vida. Ele chegou numa região onde um homem muito rico e muito douto não acreditava que Jesus estava presente na Eucaristia, e se dizia sábio, se dizia douto. E Santo Antônio vai propor a ele aquele desafio que todos nós conhecemos: deixar aquela mula com fome diante da aveia alguns dias e depois soltar a mula diante da aveia, da comida, do sustento, da ceva, e deixar Jesus exposto. Santo Antônio o desafiou, mostrando que até os animais, até a criação, até a natureza tem sensibilidade com Jesus na Eucaristia. Isaías capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, o burro o estábulo do seu dono, mas Israel não conhece nada, e meu povo não tem entendimento. O boi conhece o estábulo, o burro conhece o dono, mas o meu povo não me reconhece. O meu povo não tem entendimento. Católico, ignorante, futuro protestante. A igreja protestante, o protestantismo, é uma revolta contra a revelação divina, inoculada pelo demônio. Mas Deus, nosso Senhor, há de salvar a fé dos nossos irmãozinhos. Aqui o problema não são os protestantes, é o protestantismo, que enfraquece todo o corpo místico de Cristo, as pessoas que são batizadas, que querem seguir Jesus, que querem servir Jesus, que querem dar a vida por Jesus, mas herdaram uma heresia histórica, que será vencida no aviso. Que aviso é esse, Padre? Já estamos pregando demasiadamente sobre o aviso, sobre o milagre, sobre o castigo. Preparemos, porque a intervenção divina está próxima. A intervenção divina está próxima para corrigir a consciência desse mundo. Deus derramará o Espírito Santo e mostrará a fé católica a todo homem que vive na terra. Todo homem verá a salvação que vem de Deus. Um grande milagre se fará nos santuários marianos, mostrando que Nossa Senhora é a celeste profetisa destes tempos finais, que prepara o triunfo do coração imaculado de Maria. E o triunfo do coração imaculado de Maria é o triunfo do catolicismo, da Santa Missa, da Eucaristia, e os povos serão reevangelizados. Haverá um só rebanho, um só pastor, um mundo novo, mas antes disso, um grande castigo. Antes disso, uma grande correção. Antes disso, algo que vai estremecer a face da terra. E temos que estar alicerçados na fé dos apóstolos. Temos que estar alicerçados na Eucaristia. O burro conhece o seu dono, e o meu povo não me reconhece. Que não sejamos cabeças duras, que não sejamos nécios, que não sejamos indiferentes e ingratos com Jesus na Eucaristia. E o burro saiu do estábulo. E aí você sabe que diante desse debate sobre a presença substancial verdadeira de Jesus na Eucaristia, o burro vai faminto, com sede, com fome, não vai na aveia, não vai na água, e dobra as duas perninhas da frente, dobra os seus joelhos diante de Jesus Eucarístico. Queres muitas graças? Adore o Santíssimo. Quer uma vida nova? Quer ser um rapaz bom, uma moça nova? Quer ser feliz no teu casamento? Quer ter bons filhos? Trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho de Deus vos dará. E bendito seja Deus, nas fraquezas do Padre Cleberson, esse homem é eucarístico.
Nas fraquezas do Padre Henrique, esse jovem sacerdote é eucarístico e quer ser. Nas fraquezas, nas dificuldades do Padre Natalino, também é um homem eucarístico, porque é filho de Monsenhor Jonas Abib. Tem uma história bonita de conversão com o Padre Jonas, que era um homem eucarístico, e que o seu pai, São João Bosco, também era um homem eucarístico. E Cuiabá precisa se tornar um território eucarístico, e nós todos parar de colocar o nosso umbigo, o nosso ego no lugar de Deus. Se ficarmos no nosso lugar de joelhos, seremos santos. Teremos famílias santas, sacerdotes santos. Agora, se viermos aí com um monte de ideias, ideologias, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. Que Nossa Senhora nos dê a graça de crer. A quem nós iríamos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Alguns santos reconheceram a presença de Jesus nas santas espécies. E termino com eles. Santa Rosa de Lima, Santa Ângela de Foligno, Santa Catarina de Sena, São Felipe Neri, São Francisco de Borja, São José de Cupertino e muitos outros santos percebiam sensivelmente a presença real de Jesus no sacrário, na Eucaristia. Sentiam um perfume e sentiam uma luz quando se aproximava Jesus. Lembremos-nos do episódio de Santo Antônio, que acabamos de dizer. Lembremos-nos o que aconteceu com Santa Catarina de Sena, quando um sacerdote que não acreditava nos dons místicos dela, apresentou a ela para levar a Santa Comunhão, e queria enganar Santa Catarina de Sena. Ela estava enferma, em êxtase. Eles achavam que ela era possuída, que ela era louca, era uma embusteira. Levaram simplesmente hóstias da sacristia, sem consagrar. A entrada do sacerdote na cela da santa, ela nem se moveu, ficou parada, como de costume, nem se moveu para adorar Jesus Eucarístico, mas olhou seriamente o sacerdote e o censurou abertamente na frente de todos e disse: por que tu queres, Padre, me fazer pecar? Me fazer adorar um pedaço de pão? Por que me trouxestes uma hóstia sem estar presente Jesus Eucarístico? O mesmo aconteceu com Santo Afonso Maria de Ligório. Uma vez o padre já velhinho, esqueceu, pulou a consagração, e naquele momento não houve a Santa Missa, não houve a consagração. E levaram o viático a Santo Afonso. E aí, a hora que entrou na casa dele, ele já começou a chorar e soluçar. Chorar e soluçar. O que aconteceu, Santo Afonso? O que aconteceu? Porque me deste hoje uma hóstia onde Jesus não está presente. Jesus não está presente. Ele estava em outro lugar e ele teve a ciência de Deus de reconhecer que naquela hóstia não estava presente. Esses dias, conversando com um pai de família, ele disse assim: pessoa muito simples, trabalhando como vocês, saindo de casa às 5 horas da manhã, vai à missa todos os dias, sai de casa 5 horas da manhã, trabalha lá no final de Cuiabá, casado, tem 4 filhos, aberto à vida, não é daqui, veio para Cuiabá por causa da fé de Cuiabá, por causa das missas de Cuiabá, por causa da devoção de Cuiabá, que é uma herança de todos nós, não é de um povo X, Y, Z, é dom de Deus, é graça de Deus, e veio para cá. Sai de casa 5 horas da manhã, vai à missa, comunga todos os dias, trabalha 8 horas, volta em casa 7 horas da noite. Sai às 5 da manhã, vai à missa todos os dias para comungar Nosso Senhor Jesus Cristo, chega em casa 7 da noite. E ele me disse com os olhos lacrimejando: Padre, se eu não comungar todos os dias, eu fico doente. Eu não sei viver sem Jesus Eucarístico.
veio de uma cidade grande, boa, bonita, do Sudeste, veio contratado para trabalhar numa empresa aqui do nosso estado. E as pessoas que iam contratá-lo, olhou o currículo, olhou a sua vida profissional, a sua família, e falou: rapaz, você não está muito certo da cabeça, não? Por que você vai deixar essa boa empresa, essa cidade maravilhosa? Nós lutamos aqui a vida inteira para a gente ir na praia no final do ano. Você mora na beira da praia, num lugar tão bom, vai vir para cá passar esse calorão danado? Qual que é o motivo de você fazer isso? Eu venho para Cuiabá para viver a fé católica e educar os meus filhos na fé católica. É para isso que eu mudo, que eu venho para cá. E ele fala para os filhos dele: pai de família, meus filhos, o pai só pede uma coisa de vocês, uma coisa: sejam santos, só isso. Pai de família, mãe de família, 4 filhos, mais velho tem 15, mais novinho tem 2, e deve estar vindo mais por aí. E ele disse: padre, pode me tirar tudo, menos os sacramentos, menos a fé na Eucaristia, menos a Santa Missa diária. Agora vai ver a vida dessa pessoa, vai ver a postura dela, vai ver os filhos, vai lá na casa deles, gente igual a gente, tudo cheio de fraqueza, de problemas, fica doente, fica bravo, fica impaciente, cai, levanta, mas vai ver a graça, a luz, a sabedoria que tem esse homem. Que você também seja um homem eucarístico, que a senhora seja uma mulher eucarística. E saiba que, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, está escrito assim: eu honro aqueles que me honram. Santa Teresa d'Ávila, ela diz assim: você quer agradecer a Deus? Você quer deixar Deus feliz? Você quer dar glória a Deus? Participe devotamente de uma Santa Missa e comungue na graça de Deus. Esta é a obra de Deus, que creiamos na sua revelação. Depois disso vem as obras sociais, humanas, antropológicas, tudo que é humano, maravilhoso, vem a partir do altar. O inverso é heresia, o inverso é uma filantropia que não salva ninguém. Porque não existe salvação sem a graça, não existe salvação sem o sangue de Cristo. Aqueles que um dia se salvarem, salvarão por causa do sacrifício da missa, que é renovado em cada momento deste mundo. Vamos agradecer a Deus por esse congresso, pedir a Nossa Senhora de Fátima, porque em Fátima, antes de Nossa Senhora aparecer, dia 13 de maio, na cova da Iria, houve um grande milagre eucarístico. Um ano antes, 2016, a Loca do Cabeço, veio o anjo da paz, o anjo de Portugal, e mostra para os 3 pastorzinhos um milagre eucarístico. Traz Jesus, hóstia santa, num cálice, e a hóstia gotejava sangue dentro do cálice. E o anjo de Portugal disse: eis o corpo e o sangue do vosso Deus, tão pisado, tão maltratado pelos homens. Adorai-o, pois, reparai-o, pois. E naquele momento, quando eu fui lá em Portugal, o ano passado, ajoelhei lá, aonde o anjo de Portugal apareceu, ali eu ajoelhei, coloquei meu rosto em terra, porque o anjo depois deixou suspenso a Eucaristia no ar. Ah, padre, essas coisas podem acontecer? Pode. Quantas missas que o Santíssimo ficou suspenso, sozinho? Pode. Deus é vivo. Esses milagres acontecem, milagres eucarísticos documentados ao longo da história da igreja. O anjo deixou Jesus suspenso no ar, vivo, porque ele é vivo, ele é Deus, ele tem todo o poder sobre o seu corpo, como nós vimos. E ali, a hóstia consagrada, o vinho consagrado, o anjo se prostra, ele coloca o rosto no chão, na pedra, e reza 3 vezes: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão
para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O anjo ensinou esta oração reparadora às crianças, e as pessoas que conheciam os pastorzinhos diziam que eles rezavam essa oração o dia inteiro, em todos os momentos, principalmente na missa. Que Nossa Senhora de Fátima, que o coração imaculado de Maria, que há de triunfar, guarde a nossa fé católica, guarde a nossa fé na presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Que minha língua se colhe ao céu da boca, se um dia de Ti, Jesus Eucarístico, eu me esquecer. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de Ti, Santa Igreja Católica, eu me esquecer. E com esse amor nos vai vir um rio de graças. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará. Este o Pai marcou com o seu selo. E diante da tribulação que todos nós iremos passar, todos nós, tenho para mim, que quem vai ser preservado são aquelas pessoas que amam Jesus no Santíssimo Sacramento e as famílias que estão abertas à vida, que têm filhos, têm crianças. Esses serão preservados. Os anjos protegerão. Os anjos protegerão. Quando Jesus pediu a Santa Faustina que fizesse o quadro da misericórdia, ele disse: minha filha, as casas onde tiver o quadro da minha divina misericórdia, essas casas viverão sobre a sombra da minha misericórdia. E como aquele sangue do Cordeiro protegeu a casa dos hebreus no momento que o anjo exterminador passou, limpando a terra do Egito, as casas que tiverem o quadro da minha misericórdia e viverem da minha fé eucarística, eu protegerei na hora da tribulação. Eu li isso hoje, isso foi lá no fundo da minha alma. Então, meu filho, providencie ainda, nessa semana, se você puder, um quadro da Divina Misericórdia. Pede para o Padre abençoar e exorcizar, coloca lá na tua casa, vive debaixo dos raios da misericórdia, confesse os teus pecados todos os meses pelo menos, reze o Santo Terço todos os dias, o Terço da Misericórdia, participe da missa, seja um homem eucarístico, uma mulher eucarística, porque o triunfo do coração imaculado de Maria nos prepara um tempo novo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. O Padre vai dar uma bênção, pois nós vamos adorar um pouquinho Jesus no Santíssimo Sacramento, e o Padre Cleberson vai dar a bênção eucarística. Nossa proteção está no nome do Senhor, e pela poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, São José, guardião eucarístico dos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, dissipando das vossas mentes, dos vossos corações, das vossas casas, do círculo das vossas amizades, a doutrina herética contra o Santíssimo Sacramento, que renove a fé na presença de Jesus, no amor à Santa Missa. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia,